Bom dia, hoje são 16 de junho de 2016, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este o nono vídeo sobre o Deus de Albert Einstein. Sempre no início dos vídeos, enfatizo aqui uma coisa: por que estou fazendo esses vídeos sobre o Deus de Albert Einstein? Por quê? Qual a razão? A resposta a essa indagação é simples. Estou fazendo esses vídeos sobre o Deus de Albert Einstein para desmentir o que está publicado, o que vem publicado em livros religiosos, principalmente evangélicos, e no mundo da internet, para desmentir o que é propagado aí por livros religiosos e pela internet. E o que é propagado comumente pelos livros religiosos e pela internet? A mentira de que o Deus de Albert Einstein é o mesmo Deus judaico-cristão, é o mesmo Deus que está na Bíblia hebraica, é o mesmo Deus que está na Bíblia cristã. Uma mentira sem fim. Só mesmo pessoas não dadas à leitura, a estudo, para aceitar uma inverdade dessa. Estou aqui mostrando de forma clara, cristalina e incontestável. Estou sempre aqui mostrando o livro recente agora, publicado recentemente, o livro que aqui está, Einstein, Sua Vida, Seu Universo, escrito por Walter Isaacson. Muito bem, estou aqui em cada vídeo mostrando trechos do livro que aqui está, né? E mostrando que o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com Deus judaico-cristão e nada tem a ver com quaisquer deuses de quaisquer religiões. Nada. A concepção aqui de Deus pelo físico alemão judeu Albert Einstein é em outro sentido e não religioso. As duas frases famosas, muito encontradas em livros religiosos, reivindicando ali o Deus de Albert Einstein para o Deus judaico-cristão, são: Deus não joga dados, e a outra: a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Pois bem, os livros religiosos trazem essas frases de Albert Einstein e passam falsamente a informação ao leitor, ao fiel, que aquele Deus de Deus não joga dados é o Deus judaico-cristão, o que é uma aberração. E da mesma forma que a palavra religião, naquela frase, a ciência sem religião é manca, que a religião aí é o cristianismo. Que loucura, que falsidade. Infelizmente, pessoas de pouca leitura acreditam nessa aberração. Pois bem, vou mostrar aqui mais um trecho do livro Einstein, Sua Vida, Seu Universo. O trecho que vou mostrar aqui é mais uma prova de que o Albert Einstein via esses deuses religiosos, via as religiões propriamente ditas como superstições antigas. O trecho que vou mostrar agora, aqui no livro, para que você entenda, vou situá-lo no tempo. A data aqui é de 1921. Albert Einstein ainda estava morando na Alemanha, terra dele, em Berlim. E em 1921, o Einstein visita os Estados Unidos da América do Norte e recebe ali uma recepção, e ali ele é alvo de uma recepção maravilhosa e desfila em carro aberto. Ele ali já é famoso pela teoria da relatividade. Muito bem. Então, em 1921, que é o trecho que eu vou ler aqui agora, e você vai ler comigo, amigo internauta, em 1921, o Albert Einstein estava com
42 anos de idade, e já famoso. Ele via naquela época já o antissemitismo, ou seja, o ódio dos alemães em relação aos judeus. E o Einstein era judeu. E ele já sentia esse ódio aí dos alemães em relação aos judeus. Os judeus eram ali já perseguidos antes da ascensão do maluco ditador Adolf Hitler, muito antes de ele ascender ao poder. Ali já havia aquela discriminação terrível contra os judeus, lá na Alemanha. O clima é esse, do trecho aqui. Pois bem, então veja como o Albert Einstein tinha repulsa diante de deuses religiosos e diante de qualquer religião. Veja a repulsa dele aqui. Muito bem, como os judeus na Alemanha, antes da ascensão de Adolf Hitler, os judeus ali já sofriam preconceitos terríveis na Alemanha, muitos judeus alemães se tornavam judeus assimilados. O que diabo é isso? Judeus assimilados. Que diabo é isso? É simples. Judeus assimilados, naquele tempo lá na Alemanha, com aquela perseguição aos judeus, eram judeus que deixavam sua cultura judaica para aderir à cultura dos alemães, para com isso evitar o ódio, a perseguição. Ou seja, judeu assimilado era um judeu qualquer abandonar, por exemplo, sua crença judaica no judaísmo e aderir ao cristianismo, porque os cristãos, na época pré-Hitler, os cristãos na Alemanha não eram perseguidos. Os cristãos não, mas os judeus, sim, os judeus eram perseguidos. Então o judeu assimilado era aquele judeu que estava ali na Alemanha sofrendo perseguição por ser judeu, e ele deixava de ser judeu, deixava sua cultura, sua religião judaica, deixava seus costumes judeus para aderir aos costumes dos alemães. Por exemplo, para aderir ao cristianismo, porque o cristão ali não era perseguido na época pré-Hitler, entendeu? Então o judeu assimilado era aquele judeu que traía sua própria cultura só para não ser perseguido. E muitos judeus faziam isso. Um deles, um judeu alemão, o Fritz Haber, muito amigo de Albert Einstein, Fritz Haber, ele falou com o Einstein. Ele disse ao Einstein que aderisse, por exemplo, ao cristianismo. Que o Einstein aderisse ao cristianismo, porque aí ele não sofreria perseguição na Alemanha, mesmo sendo judeu. E qual foi a resposta do Albert Einstein? Jamais. Jamais ele iria aderir a qualquer religião, nem mesmo a religião judaica, do povo dele, judeu, e muito menos ao cristianismo. Por quê? Porque religião, propriamente dita para Albert Einstein, era pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. E vou mostrar aqui agora no trecho, no livro, correto? Então, o clima é esse. Alemanha, 1921, os judeus sofrendo já discriminação por parte dos alemães, né? E muitos judeus deixando sua cultura para aderir à cultura dos alemães, para com isso evitarem a perseguição. O Albert Einstein não fez isso. Continuou defendendo sua raça, sua etnia, a judaica, a judia. Ele se orgulhava de ser judeu, apesar de rejeitar a religião judaica e qualquer tipo de religião. Vamos diretamente agora ao texto. Muito bem, caro internauta. Aqui, na página 295 do livro, vou mostrar aqui, você está vendo aí, ó, uma imagem do Albert Einstein lá nos Estados Unidos da América do Norte. Aqui, em abril de 1921,
Einstein está com 42 anos de idade e vai pela primeira vez aos Estados Unidos. Aquele já é famoso, não é? Aquele já é famoso. Você vê aí o Albert Einstein em um Jeep, né? Norte-americano, desfilando aí pelas ruas de Nova York, sendo aclamado aí, né? Ele publicamente pelo povo. Foi bem recebido aí e prestou várias entrevistas, várias palestras em inúmeras universidades norte-americanas. Primeira vez aí o Einstein nos Estados Unidos. Agora vamos aqui, vou trazer aqui o livro um pouquinho. Você vai ler aí, ó, o que eu acabei de explicar antes, né? Como era a Alemanha em 1921. Muito bem. Então vamos ler aí essa parte que está sublinhada, correto? Veja aí, ó. Então vamos lá, vou ler. No extremo, havia judeus alemães, como Fritz Haber, que faziam tudo o que podiam, inclusive converter-se ao cristianismo para ser assimilados, e pressionavam Einstein para fazer o mesmo. Mas Einstein adotou a posição contrária. Viu aí, internauta? É o que eu disse. Muitos judeus alemães, como eram naquela época, 1921, como eles eram perseguidos já lá na Alemanha, para evitar essa perseguição, muitos judeus se tornaram assimilados, ou seja, deixaram sua própria cultura judaica, sua religião judaica, por exemplo, para aderir ao cristianismo. Por quê? Porque os cristãos, na época pré-Hitler, os cristãos não eram perseguidos, mas os judeus, sim. Então, muitos judeus abandonavam, apenas ali, fantasiosamente às vezes, abandonavam sua religião judaica e aderiam ao cristianismo, e assim eles evitavam perseguição por parte de alguns alemães, entendeu? E essa proposta foi feita também para o Albert Einstein, para ele deixar a cultura judaica, não a religião judaica, porque o Einstein já não tinha religião judaica alguma, e nem outra religião. Pois bem, então os amigos de Einstein, e aí um deles, o Fritz Haber, pediu ao Einstein para que ele fizesse o mesmo, que o Einstein aderisse ao cristianismo, por exemplo. E qual foi a resposta do Einstein? E aí, veja, Einstein adotou a posição contrária, ou seja, ele não só aceitou entrar no cristianismo e nem em qualquer religião, como também o Einstein passou a defender mais ainda a etnia dele, passou a defender mais ainda os judeus, pouco importando o que iria acontecer ou não. Então vamos ler aqui na continuidade, bem no finalzinho, ó. Bem no momento em que se tornava famoso, ou seja, o Albert Einstein, ó, abraçou o quê? Olha aqui, vamos continuar para cá. Ele abraçou, olha aí, ele abraçou, leia aí, ele abraçou a causa sionista. Veja bem, aí diz, ó, não entrou oficialmente em nenhuma organização sionista, nem pertenceu a nenhuma sinagoga, mas tomou partido dos assentamentos judaicos na Palestina, da identidade nacional entre os judeus de todas as partes do mundo e da oposição aos desejos assimilacionistas. Veja aí, ora, o próprio Albert Einstein não abandonou jamais sua cultura judaica, não a religião, porque a religião ele era uma repulsa para ele, mas os costumes judaicos ele jamais abandonou para evitar perseguição dos alemães, muito menos assumiu aí a religião cristã, o cristianismo, para evitar a perseguição por parte dos alemães. Ao contrário, diante daquele ódio dos alemães em relação aos judeus,
o Albert Einstein ficou ainda com mais vontade, com mais ânimo para defender sua própria etnia, a etnia judaica. E aí ele passou a defender interesses dos judeus, apesar da perseguição dos alemães. Como você vê aí, a repulsa de Albert Einstein em relação a religiões e a deuses religiosos era realmente muito intensa. Ou seja, o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com deuses religiosos e muito menos o Deus judaico-cristão. Muito obrigado.